O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 1, assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Vamos comentar então este trecho do Evangelho de Mateus. Nós vemos aqui muitos mestres em Israel já se pronunciaram contra o julgamento desfavorável do próximo. Nesse mesmo sentido, Jesus exorta seus discípulos: não julgueis, para não serdes julgados. A expressão de Jesus, não julgueis, não se refere propriamente a um julgamento de valor, ou seja, não é proibido distinguir o valor das ações. Ou seja, nós, no nosso dia a dia, nós podemos distinguir o que é bom, o que é mal. Então, quando eu falo não julgar, não está querendo dizer que nós não possamos distinguir as coisas, verificar se alguém fez uma coisa ruim, verificar se alguém fez uma coisa boa. Não. Em outras palavras, cada um de nós possui um espírito crítico. Nós podemos ter esse senso crítico, mas não nos pertence o direito de emitir um julgamento em sentido espiritual. O julgamento em sentido espiritual leva em conta, sobretudo, o interior e as intenções alimentadas no coração da pessoa. Então, o que é o não julgar? É o não julgar em sentido espiritual, porque o julgamento espiritual leva em conta o interior e as intenções alimentadas no coração da pessoa. É uma pretensão de fazer isso, mas na verdade é só uma pretensão, porque esse julgamento geralmente é desfocado, porque nós não conseguimos de fato chegar no interior da pessoa. Por mais que a gente pretenda, a gente não consegue julgar a pessoa pelo lado de dentro dela. Nós não temos acesso às intenções, aos fatores interiores, e até mesmo nos equivocamos nos fatores exteriores que determinaram a ação da pessoa, porque nós não conhecemos toda a realidade. Então, o julgamento espiritual é isso, é quando a gente pretende julgar o interior e as intenções que são alimentadas no coração de cada pessoa. Nesse sentido, Jesus nos adverte: não julgueis e não sereis julgados por Deus. Com tais palavras, Jesus quer simplesmente... Qual é o objetivo de Jesus, então, ao dizer isso? De não julgar o interior, as intenções, a interioridade da pessoa. Com essas palavras, Jesus quer o quê? Ele quer estimular o discípulo a crescer no amor fraterno, aprender a perdoar. É por isso que Jesus, então, pede que não julgue, porque nós não temos como acessar o interior da pessoa. Então, ao invés de julgar, nós deveremos ter uma atitude de compreensão e, portanto, quando se trata de uma relação que afete diretamente, uma atitude que afete diretamente a relação entre eu e essa pessoa, aprender a perdoar essa pessoa, porque nós não temos o conhecimento nem da vida inteira daquela pessoa e nem das intenções mais profundas daquela pessoa. Então, crescer na compreensão, no amor fraterno, aprender a perdoar. Há um dito rabínico muito apropriado que diz: quem julga seu vizinho favoravelmente será favoravelmente julgado por Deus. Então, se nós queremos ser julgados favoravelmente por Deus, então nós devemos julgar o nosso vizinho favoravelmente. É importante se perguntar: como eu julgo quem mora perto de mim, quem está comigo, quem tem algum tipo de relação comigo? Eu julgo favoravelmente? De fato, se é fácil, por um lado, levantar um preconceito, por outro lado, difícil é julgar de modo imparcial. Ou seja, muito rapidamente a gente estabelece preconceitos, mas
nós temos dificuldades de ser imparcial. Nós logo nos adiantamos, nós logo queremos julgar a pessoa. Então, permanece a proposta, o lema diário. É melhor sempre pensar de maneira positiva em relação ao outro. Pensar sempre o melhor do outro, para que nós não sejamos julgados, adverte Jesus. Porque com o mesmo julgamento com que julgamos os outros, nós seremos julgados, dizia a palavra. Então é melhor que eu sempre pense o melhor do outro, já que com a mesma medida que eu julgarei o outro, eu serei julgado por Deus. Com a mesma medida com que eu meço o outro, eu também serei medido por Deus. Então vamos olhar para o outro de maneira positiva, pensar sempre o melhor do outro, não o pior. O essencial é crescer no amor a Deus e ao próximo, sem excluir a exigência da correção fraterna. Se por um lado nós devemos sempre pensar o melhor do outro, nós também temos o dever da correção fraterna quando for necessário, mas não por ódio, não porque não gostamos da pessoa, e sim como expressão de amor. Só façamos correção fraterna se tem amor. Então primeiro eu tenho que me desfazer do ódio, se eu quiser corrigir alguém. É a trave que eu tenho que tirar do meu olho, se eu quiser corrigir alguém. Jogar fora o ódio. E assim eu poderei corrigir essa outra pessoa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.